Akira Toriyama nasceu no dia 5 de abril de 1955 em Nagoya, Aichi, do Japão. E sua carreira como mangaka se iniciou em 1978 com a história Wonder Island, publicada pela Weekly Shonen Jump. E tempos depois vieram outras histórias, como Highlight Island, seguindo por Tomato Girl Detective. Mas a sua fama mesmo chegou quando ele publicou o Dr. Slump em 1980. A obra acabou ganhando 18 volumes encadernados, que veio a ser o primeiro anime baseado em uma obra de Akira Toriyama. E por mais que ele tenha conseguido toda a sua fama com essas obras, com certeza Dragon Ball foi a obra principal que fez com que todas as suas obras anteriores fossem ofuscadas. Não que fossem ruins, mas por ter feito a sua fama crescer ainda mais com a história da saga do pequeno Goku. A série de mangá de Dragon Ball durou nada mais nada menos desde 1984 até 1995, juntando em torno de 519 capítulos. E cada mangá desse tinha 200 páginas, que no total de toda a série juntou em torno de 10.000 páginas das aventuras de Goku e seus amigos. Mas se engana que Akira Toriyama ficou apenas no mangá e nos animes. Sim, ele também entrou no universo dos games. Mais precisamente, ele também entrou no mundo dos RPGs com Dragon Quest, que é considerado o primeiro JRPG do Japão. Mas essa série aqui de Dragon Quest, feita pelo Akira Toriyama, foi responsável por trazer outro grande sucesso que também faria o seu nome crescer. E estou falando de Chrono Trigger, cara. Esse aqui, com certeza, é o queridinho de todo mundo e todo mundo com certeza considera ele como o melhor RPG de todos os tempos. Mas em relação a Dragon Ball, o primeiro jogo de Dragon Ball que eu conheci foi este, cara, que é o Dragon Ball, chamado apenas de Dragon Ball Z3, que na época a gente não tinha nem contato com o anime ainda. Meu primeiro contato com Dragon Ball foi com esse jogo, e pasmem, a gente, criança inocente, a gente achava que era uma espécie de jogo do Cavaleiro do Zodíaco. A gente era muito tonto, a gente acreditava nas coisas. Mas com o tempo a gente acabou descobrindo que era Dragon Ball Z. Mesmo porque era uma época que depois, com a entrada do VHS ali, em pouquinhos anos à frente da segunda metade dos anos de 1990, começou-se a ter uma moda muito bacana, né? De algumas locadoras terem episódios de Dragon Ball gravados em VHS, e a gente ia lá e pegava sem entender nada mesmo, e a gente assistia Dragon Ball antes mesmo de chegar no Brasil. Isso era uma particularidade de algumas cidades ali de São Paulo, no caso São Paulo capital. Eu não sei se outros estados tinham isso. Se tiver, coloca aqui embaixo no comentário. Mas foi nessa madrugada do dia 8 de março que eu me levantei. Perdi o sono, aí eu fui na cozinha para pegar uma água, acabei pegando o celular para dar uma olhada e acabei vendo a notícia, né, do enunciado ali da morte do Akira Toriyama. Eu simplesmente não acreditei naquele momento, porque para mim não faria sentido, né, não sei se... eu não sei, na verdade, isso que eu tô falando aqui nesse vídeo agora aqui é sem roteiro nenhum, eu tô falando assim, da boca para fora mesmo, do que eu estou sentindo, mas... eu achava que era até pegadinha, né? Porque já estávamos acompanhando aí algumas reportagens sobre o Toriyama, sabe? Algumas obras novas que ele já está trazendo, né? Como o novo anime do Dragon Ball que está para sair agora, um possível retorno aí do Dragon Ball Super no futuro. E a gente sabe muito bem que ele estava cheio de projetos, e mesmo não tão ativo ainda tinha o seu, entre aspas, sucessor, o Toyotaro, né, que fez o Dragon Ball, ajudou com o Dragon Ball Super também. Realmente, a ficha não caiu na hora e eu achei que era brincadeira e eu fui dormir de novo. Quando eu acordei novamente, eu vi que realmente o negócio era sério e o Akira Toriyama tinha nos deixado. Eu fui procurar saber o motivo foi que ele morreu no dia 1º de março, né? E foi noticiado apenas hoje. Isso é bem comum, né? No Japão, as famílias japonesas têm esse costume de sempre anunciar a morte do seu ente querido 5 dias depois, né? Por questão de ter a sua privacidade, de fazer o velório, reunir pouca parte da família ali e fazer o enterro assim, de maneira bem discreta mesmo. O japonês é discreto, e isso acabou meio que pegando todo mundo de surpresa, né? O motivo da morte, pelo que eu vi, foi devido a um hematoma subdural agudo, né? Que seria como se fosse uma espécie como se fosse uma hemorragia interna, né? Até onde se sabe, esse tipo de lesão
acontece com algum acidente, pancada, ou sei lá. Bom, não foram noticiados, ninguém falou nada sobre como foi a morte dele, se foi acidental, se foi natural, mas infelizmente pegou de surpresa, né? Muita gente pensa assim, a maioria dos mangakas, alguns mais velhos, são fumantes, né? Muitos deles morrem devido ao câncer de pulmão ou de garganta, alguma coisa do tipo assim. Mas ele mesmo sendo fumante, né? Ele nunca mostrou nenhum tipo de sinal, mesmo porque a gente também não tinha muita notícia, né? O Akira Toriyama, ele era uma pessoa assim muito reservada, né? Ele não queria trazer a fama para si, ele queria a fama dos seus personagens para o mundo. E eu acho que era isso realmente que ele queria fazer. Ele não queria ser mais importante do que a obra, então por isso que ele sempre foi uma pessoa mais reclusa, ele não gostaria de aparecer e apenas mostrava apenas o seu trabalho para as outras pessoas. Bom, é triste, né? Porque é estranho. A gente falar assim, roteiro assim, estranho falar de coração, porque até agora a gente não tá meio que aceitando muito bem essa morte dele, né? Ele é um cara que deixou um legado enorme, cara. Dragon Ball já tem mais de 40 anos. E ele é muito forte aqui na América Latina, principalmente no México, né? Que, pra quem não sabe, o México é o país que mais recebeu animes do que o Brasil, né? No México, se não me engano, acho que é mais aberta a negociação de trazer animes para eles. Tanto que eles assistiram muitas obras que a gente não assistiu, que a gente só foi assistir depois em internet, DVD, alguma coisa do tipo assim. Mas aqui no Brasil ele ficou muito forte, não só pelo desenho, mas também pelos jogos, né? A série de jogos de Dragon Ball que são gigantescos aqui no Brasil, né? O Brasil que a galera ama Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 até hoje, né? Tá pra sair o 4 agora. E cara, eu fico assim de cara que como uma pessoa tão ser recluso, ao mesmo tempo ele consegue ter a responsabilidade de carregar uma parada assim tão preciosa quanto o Dragon Ball, né? Além disso, né, ele teve outras obras nos games também, como Blue Dragon, Tobal, que saiu para PlayStation, a própria participação em Chrono Trigger, né, que fez o Dream Team, que, para mim foi uma das maiores obras. E, cara, não preciso nem falar também, né, os mais recentes como Dragon Ball FighterZ, que é o ápice do jogo de luta, junto com Dragon Ball Z Kakarot, que ainda tá recebendo atualizações. Cara, não tem muito o que, falar, cara. Você tem que agradecer o tanto de coisa que esse cara fez. E eu só espero que esse legado dele dure por muito tempo, cara, porque era uma época em que a gente, como anos 90, 80, 90, a gente assistia desenhos que nos ensinava valores, né? Dragon Ball não era só pancadaria, também tinha seus valores. Outros animes da época também ensinavam os valores para as pessoas. Hoje tá uma parada assim tão, né? Sem motivação, sem ensinar o valor para a criança e tudo mais. Então, Dragon Ball fica aí como um legado gigantesco, cara. E eu tenho certeza que eu, como criança, quando criança, assisti a série inteira, como adulto cresci. Se um dia eu tiver um filho, eu quero apresentar o Dragon Ball para ele. Um dia meu filho, quando crescer e tiver filho, com certeza ele vai apresentar para ele também. Porque acho que Dragon Ball virou uma obra atemporal e não vai morrer tão cedo. É o que eu penso de verdade, né? Assim como Osamu Tezuka, que foi o grande pai do mangá da geração antiga, podemos dizer que Akira Toriyama foi o grande pai do mangá moderno, né? Dragon Ball foi praticamente o pontapé do inicial dos animes indo para o ocidente também. Muita gente fala de Cavaleiro do Zodíaco, mas Cavaleiro do Zodíaco teve seus sucessos isolados, né? Em alguns países. Já Dragon Ball teve a capacidade, a proeza de fazer um sucesso mundial, fazendo com que ganhasse fãs pelo mundo inteiro que consomem seus jogos, seus animes, suas bugigangas de camisetas, tudo que Dragon Ball está espalhado no mundo inteiro, inclusive referência no cinema, referência em outros animes. Claro que Akira Toriyama acabou se tornando um grande mestre de outros autores de mangás, como, por exemplo, lembrando que, por exemplo, Hokuto no Ken e Dragon Ball, né, andaram praticamente juntos ali, que foram os responsáveis por criar um gênero que conhecemos até hoje, que é o gênero Shonen, ou Shonen, que é o quadrinho voltado para jovens, para garotos, né, com muita luta, pancadaria, artes marciais e campeonatos, cheio de ação. E isso fez com que Akira Toriyama se tornasse mestre de outros grandes criadores, como, por exemplo, o Eiichiro Oda do One Piece, que praticamente
Mano, é praticamente o fã número 1 de Akira Toriyama, o Hirohiko Araki, né, que é o de JoJo's Bizarre Adventure, o Masahi Kishimoto do Naruto, o Tite Kubo do Bleach, o Hiro Mashima de Heavy Master, Fairy Tail, que, pô, todos esses caras beberam da fonte, literalmente, de Dragon Ball e tem o Akira Toriyama como um grande mestre deles. Hoje esses artistas estão totalmente num luto porque ter perdido um grande mestre como o grande Toriyama. E eu nesse momento eu estou numa situação assim que, tipo, como eu falei, é um vídeo sem roteiro, eu tô tentando falar do coração. Eu ainda tô com as ideias tudo muito abalada, né, sabe? Eu não sei o que falar exatamente. A gente fica meio perdido, é complicado, cara, porque como falar de uma pessoa que você não conhece, que a pessoa também não faz a menor ideia de que você existe, mas você sabe que aquela pessoa, mesmo não conhecendo você, ela foi importante para você de certa maneira, por ter alegrado a tua infância, a tua juventude, e até mesmo a tua fase adulta com essas obras, porque querendo ou não, a gente cresceu junto com essas obras, né? Dragon Ball foi evoluindo, outras séries de Toriyama do Toriyama também foram evoluindo, e a gente foi crescendo junto com tudo isso. É muito complicado, né? Mesmo Dragon Ball Super, que todo mundo é meio dividido, muitos falam mal pra caramba da série, outros falam bem. Dragon Ball Super realmente não teve um trato bem feito assim. Muitas coisas não foram feitas na mão do Toriyama, né? Porque querendo ou não, a obra fica à disposição da editora e aí o estúdio faz o que quiser, o Toriyama apenas assina ou não. Então, existiu muita coisa no Super que não agradou, mas cara, foi muito bacana ter visto o último episódio de Dragon Ball Super, que fez praticamente o mundo parar, todo mundo assistindo no telão a final do Goku, Freeza e o 17 contra o Jiren. Aquela cena foi sensacional. Ver Goku e Freeza trabalhando junto para derrotar o Jiren, aquilo foi a coisa mais linda do mundo. E mais linda ainda é ver todos os fãs de Dragon Ball pelo mundo inteiro gritando, pulando na rua com os telões ligados, com os seus final de Copa do Mundo. Aquilo foi muito bacana. Isso você pode ver o quanto uma obra consegue alcançar a pessoa. E a única coisa que eu posso dizer, Toriyama, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por ter feito a minha infância e a infância de muita gente feliz, cara. E um dia, se eu tiver um filho, eu com certeza passarei para ele, que ele passará pro neto e por aí vai. A sua obra vai ser um legado e nunca mais será esquecida. Valeu, Toriyama. Até mais.